Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, tá osso de sair uma vitória no 5 Field Cup 2019. Estamos na quarta rodada até agora, nós só tivemos poucas partidas aí com vitória. Aquela do Anand, que eu mostrei contra o Ian Nepomniachtchi, um blunder lá, um erro grosseiro do Nepomniachtchi. E essa partida que a gente vai ver, um dos dois aqui sai com a vitória. Quem tá de brancas é o Fabiano Caruana e quem tá de negras aqui é o Levon Aronian. E vamos dar uma olhada nessa partida que é muito interessante. O Caruana abre aqui com o peão do rei E4. Temos aqui E5 pelo Aronian, cavalo em F3, cavalo C6 e aqui bispo B5. O Caruana adora jogar uma Ruy Lopes, ele é especialista na abertura Ruy Lopes. E é para isso que ele segue aqui na partida. E agora o tão na moda cavalo F6, a defesa Berlim, que depois que foi jogada pelo Alfa 0, pela Lila 0, todo mundo acredita que é bom, né? A partida segue aqui com D3 pelo Caruana. Várias linhas são possíveis aqui. Eu já mostrei algumas partidas com Roque também. Até mesmo o bispo C6. Mas o Caruana prefere essa linha aqui com D3. E aqui bispo C5 desenvolvendo peça. C3, um lance típico de abertura Ruy Lopes, facilitando aqui a movimentação do bispo e também fortalecendo a casa D4. Roque aqui pelo Aronian, Roque pelo Caruana e agora torre E8, colocando então mais uma defesa aqui em E5. E agora o Caruana faz esse lance D4, achei legal aqui a manobra do Caruana. Olha só, vou voltar aqui rapidinho para ver, ó. Primeiro D3, protegendo aqui em E4, né? Depois C3 para preparar o lance D4 e agora sim na hora certa D4. Achei legal essa sequência aqui do Caruana, lembrando que agora ele desprotegeu aqui, vai ficar bastante vulnerável o peão de E4. Achei muito corajosa essa linha aqui do Caruana. A partida seguiu aqui com bispo B6 e agora D5, atacando aí o cavalo. E vale dizer que aqui a gente já tem uma novidade teórica, tá? Essa posição nunca foi jogada, né? Então uma novidade aqui pelo Fabiano Caruana. E ele tá jogando tudo aqui ao toque. Então uma preparação caseira aqui de abertura do Caruana muito interessante, pegando o Aronian aí de surpresa. Vamos ver como continua. Bom, nessa posição aqui, alguns lances já foram tentados. Se eu não me engano, apenas duas partidas. Uma delas seguiu com torre E1 e a outra com bispo G5. Então D5 é a novidade teórica aí do Caruana. A partida continuou com cavalo aqui em E7. O cavalo estava atacado e saiu. E agora está caindo em E5, mas E4 também está bem fraco. Vamos ver como é que continua. Cavalo em E5 aqui pelo Caruana. Cavalo toma em E4. Dama F3 atacando o cavalo, atacando F7. Esse cavalo tem que voltar para F6 em segurança, bloqueando o ataque da dama. E agora um lance muito bacana aqui pelo Caruana, o lance D6. Olha só, tentando dar uma danificada aí na estrutura de peões das negras. Entregando um peão, né, gambitando aí em troca de uma vantagem posicional. Vamos ver como continua. C toma D6, agora o cavalo está atacado. O cavalo vem aqui para C4, atacando o peão de D6. E aqui é meio difícil essa posição, né? Se as pretas tentarem ficar se defendendo aqui, por exemplo, com dama C7, vai vir bispo G5, com uma posição muito boa aqui para as brancas por um peão. E além de tudo, esse peão fica atrapalhando o desenvolvimento do outro bispo. Então não adianta muito o Aronian querer ficar se defendendo aí. Ele faz a coisa certa, esse peão não pode ficar encavalando aqui para sempre. Então depois de cavalo C4, o lance D5, para poder liberar o outro peão também no futuro. O cavalo vem para D6, a torre está atacada, F8 a única casa, e agora sim o lance bispo G5. Cavalo E4, né? Então evitando ali o lance bispo toma em F6, que iria estragar toda a defesa aqui do rei do Aronian. Então cavalo E4, e depois de cavalo toma aqui em E4, então as pretas se livram do poderoso cavalo do Caruana em D6, mas devolvem então um pouco de material. Com isso o Caruana recupera agora o peão. Depois de D toma em E4, dama toma em E4, igualando o material, mas o Aronian fica com esse peão aqui isolado na coluna D, que vai virar um alvo. Vamos ver como segue aqui. F6 atacando o bispo e também defendendo aqui o cavalo, que estava atacado duas vezes. Bispo volta aqui para E3 e agora D5 com um tempo sobre a dama, também abrindo para o bispo poder jogar.
Muito interessante a continuação também do Arorian. Apesar de ele não ter, provavelmente não ter feito essa preparação caseira de abertura, ele tá jogando os lances precisos, tá jogando muito bem o grande mestre armênio. A partida segue aqui com dama em F3, cavalo G6 e agora o Caruana pensa por 10 minutos aqui e faz o lance cavalo em A3, liberando aqui a coluna D para as torres poderem jogar. Esse peão agora vai virar um alvo na posição, vai vir bispo A4, bispo B3, e a ideia agora é martelar aqui em D5. Bispo C7, torre aqui de A em D1, cavalo aqui em E5, atacando a dama, dama em E2, e aqui é interessante essa posição, tá? Porque parece que tá caindo aqui em D5, por exemplo, dama toma D5 com cheque, dama toma D5, torre toma D5, e aqui as pretas têm um lance muito bom de desenvolvimento e que recupera o material imediatamente com bispo em E6, né? Então aqui atacando a torre não pode entrar na sétima, e a torre quando sair, por exemplo, aqui em D4, o bispo tomaria em A2, e as pretas teriam resolvido muitos dos seus problemas, já teriam trocado a dama, teriam igualado aí a posição com tranquilidade. Por isso que depois de cavalo E5, o Caruana não foi para dama toma em D5, ele deixou esse alvo aí não vai sumir tão cedo, então ele prefere não simplificar agora e joga aqui com dama em E2. A6 atacando o bispo aqui em A4, bispo G4 atacando a dama, um lance de desenvolvimento com um tempo aí sobre a dama do Caruana, F3. Bispo aqui em E6 e agora bispo B3. O Caruana continua com seu plano de sobrecarregar o peão de D5. Torre E8, colocando a torre numa excelente coluna. E agora F4, atacando cavalos. Cavalo aqui em C6, dama em F3, tirando a dama dessa coluna perigosa aqui. E mais uma vez, colocando pressão em D5. Bispo B6 foi jogado e agora o Caruana também pensa por bastante tempo e faz o lance aqui, cavalo C2. Cavalo em A5 atacando o bispo e agora uma sequência muito legal que começa aqui com bispo toma em D5. Tem que fazer muito cálculo para poder jogar esse lance, porque agora começa uma série de trocas aqui. Bispo toma em D5 e agora existe aqui uma questão de um ataque duplo aqui em E3. Então aqui tem que ser tomado de torre, porque a torre vai estar atacando a dama. Olha só que continuação precisa e tem que ser muito bem calculada, né? Torre ainda E5 atacando a dama. Bispo toma em E3, esse lance vem com cheque. Cavalo toma aqui em E3 e agora o material tá igual. Depois de algumas trocas, agora esse cavalo tá defendendo a torre. Não adianta as pretas tentarem fazer algum sacrifício aqui com torre toma em E3, porque torre toma a dama com cheque, caindo a torre na sequência. Então as pretas vão para uma ideia aqui com dama B6. Vale dizer que aqui o Caruana conseguiu, foi muito bem sucedido em ficar com um peão a mais, ele capturou aquele peão de D5, né? Então ele foi muito sábio em esperar a hora certa de capturar, mas agora ele tem que lidar com essa pressão aqui em E3, esse cavalo tá cravado, tá atacado já 2 vezes e tá vindo o cavalo aqui em C4 também. A partida continua aqui com torre D3 defendendo o cavalo, cavalo aqui em C4 e agora o Caruana encontra uma saída aqui para essa solução. É claro que torre E1 também possibilita uma defesa, mas aqui no final das contas está caindo em B2, tá? As pretas igualam. Por exemplo, não foi lance jogado, mas torre em E1, depois de uma série de trocas aqui com torre toma, torre E8, por exemplo, aproveitando aqui ainda a cravada, dama D5, cheque, rei F8, dama C4, por exemplo, torre toma E3, torre toma E3, dama toma E3 aqui com cheque e rei F1. Enfim, as pretas conseguem igualar aqui com dama C1, né? Então depois de rei E2, dama toma aqui em B2 com cheque, tá? E aí fica tudo igual, provavelmente uma sequência aí de empate. Então o Caruana tem que evitar essa linha, ele não vai para o lance torre 1 e vai para o lance mais preciso imediatamente com dama D5 cheque, rei F8 e agora dama toma aqui em C4. Torre toma em E3, torre toma em E3, dama toma aqui em E3 com cheque, rei H1 e agora torre aqui em D8. O Caruana tem um peão a mais? Tem, é verdade. Mas quando tem peças pesadas assim no tabuleiro, a questão de ter um peão a mais se torna um pouco irrelevante. Conforme essas peças pesadas forem sendo trocadas, aí sim o final pode se encaminhar para o final vitorioso. Mas aqui ainda a gente pode dizer que as pretas podem brigar aqui pelo empate. A partida continua agora com H3, se livrando de possíveis temas aqui de checkmate na fileira do fundo. B5 aí atacando a dama, dama C6,
dama aqui em E2, torre sai, escapa aqui em F3, dama toma B2, dama toma em A6 e aqui H5. Vale dizer que nessa posição, gente, o Aronian, o ponto todo aqui dessa partida é que o Aronian agora tá com menos de 1 minuto no relógio, tá com 30 segundos. E o Caruana tá com 26 minutos nessa posição. É muito tempo a mais do que o Aronian, né? Essa preparação do Caruana fez toda a diferença na questão do tempo. E agora, apesar de ser uma posição onde as pretas podem brigar pelo empate, é muito difícil. E ainda mais com 30 segundos no relógio. Existe a questão de 30 segundos de acréscimo. Na verdade é um delay aí de 30 segundos. Então o Aronian vai ficar toda hora tendo 30 segundos aí para fazer um lance. Tá? Então é isso que ele tem de tempo. Até o final da partida é isso que ele vai ter de tempo. Tá? Então vamos ver aqui como é que continua. Rei H2 aqui pelo Caruana. H4. Dama aqui em A7. Rei G8. Dama em E7 atacando a torre. Dama D2 defendendo. Torre aqui em E3. Dama D6 propondo as trocas. Por enquanto o Aronian tá jogando muito bem aí para tentar o equilíbrio. Né? O Caruana sabe que ele não pode trocar aí nessa posição, senão as pretas vão conseguir um equilíbrio aqui por conta da fraqueza dos peões do Caruana. Aqui continuou com dama em E4 e agora dama D5 e tem outra, né? Quanto mais o Caruana simplificar aí a posição, fica mais fácil do Aronian jogar com pouco tempo no relógio. Então o Caruana tem que manter aí as peças pesadas, principalmente por conta aí da questão do relógio também, porque aí ele pode criar complicações e a chance do Aronian errar com pouco tempo no relógio é maior. Dama aqui em B4, mais uma vez evitando a troca. Torre C8, A4 e agora nessa posição o Aronian com muito pouco tempo no relógio faz um erro grosseiro. Ele faz o lance dama C5 e se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar por que esse lance é um erro grosseiro, vale a pena. E é o que acontece quando você tem muito pouco tempo no relógio, né? Pode acontecer um lance errado aí como esse. E eu espero que você tenha encontrado a continuação aqui do Caruana, que foi o lance aqui torre em E8 com cheque, o bonito lance aqui torre E8. O Aronian não pode capturar a torre, ele não fez isso, porque senão tá caindo aqui a dama em C5, é a torre que estava protegendo, né? Então esse é um lance de desvio, tentativa de desvio, a partida continuou com o rei H7, e depois de torre toma C8, dama toma C8, tudo bem, o Aronian não perdeu aí tanto material assim, mas agora a toma aqui em B5. E se a gente fizer uma contabilidade rápida, o Caruana tem 2 peões a mais na posição, mas não são 2 peões quaisquer. São 2 peões passados e conectados, muito bem apoiados com uma dama pela base. Ou seja, aqui é vitória na certa, né? Mas, os grandes mestres têm seus recursos. Muitas vezes você acha que você tá ganho e eles têm algum recurso na cartola. Não se enganem. Vamos ver como continua aqui. Dama em F5, B6, o Caruana avança aí com o seu peão passado e o tabuleiro treme. E agora a partida segue com dama D3. E o que jogar? O que jogar nessa posição, pessoal? Porque aqui é o seguinte, você fala, vamos subir com esse peão aí de B, vamos fazer esse tabuleiro chacoalhar, né? Cuidado, cuidado. Como eu falei, os grandes mestres têm muitos coelhos nas cartolas. E aqui o Caruana, eu não vou falar qual foi o lance jogado, hein? Aqui é o seguinte, se o Caruana resolver jogar B7, as pretas empatam. Se você até quiser dar pause e tentar encontrar como que as pretas empatam numa situação como essa, vale a pena o exercício. É um tema bastante conhecido e as pretas jogariam aqui então nessa situação. Dama aqui em G3 com cheque. Rei G1, dama E1, cheque, e aqui vai ficar dando cheque eternamente em G3 e E1, eternamente não, porque depois de 3 vezes a regra diz que é empate por repetição, né? Depois de repetir 3 vezes. Então, será que o Caruana jogou o peão ali, o avanço do peão, depois de dama D3? Será que o Caruana, na pressa, na tentativa de fazer o tempo do Aronian cair, fez esse lance? Vamos ver o vídeo aqui, ó. Posição, então, a posição aí que a gente tá, essa é a ameaça aqui, então, do Aronian. É a vez do Caruana jogar, ele tá pensando aqui o que ele vai fazer. E se ele jogar B7, então, o Aronian tem um empate. E vamos ver o que o Caruana vai fazer aí. Será que ele vai jogar B7, pessoal?
Não, ele joga o lance correto aí da posição, ele joga o lance C4. E vamos dar uma olhada por que esse é o lance correto. Vamos voltar aqui na nossa análise. C4 foi o lance jogado pelo Caruana. Esse lance ele segura a casa de E1, olha só, ele faz uma defesa descoberta aqui na casa de E1 pela dama. Então a partida continuou agora com dama G3 cheque, rei H1 e não tem mais o lance dama em E1, porque a dama está segurando. Mas os grandes mestres ainda têm condições aqui de incomodar. O Aronian continua com dama D3. E agora, será que o Caruana vai finalmente poder avançar o seu peão para B7? Olha, ele até poderia, mas a partida ia se estender por pelo menos mais 40 lances, se fosse isso, porque dama dá muito cheque, né? Então aqui não foi o lance jogado, o Caruana fez o lance C5 e aqui o Aronian abandonou a partida. Vitória aí do americano Fabiano Caruana, uma belíssima vitória por sinal. Por quê? Qual que é a diferença aí de C5 ou B7? Por que um leva 40 lances e o outro já fez ele abandonar, né? Bom, esse lance aqui, ele agora abre uma defesa descoberta em F4, né? Foi bonito isso, porque primeiro aqui, ó, primeiro C4 abrindo uma defesa descoberta na casa de E1 e depois C5 abrindo uma defesa descoberta ao peão de F4. Por que é importante defender F4? Se ele tivesse jogado B7, olha a chatice que ele ia ter que fazer, né? O lanche dele, ele ia ter que postergar aí por mais meia hora para tomar o lanche. Porque, olha, dama em F1 cheque, rei H2, olha o tanto, ia cair em F4 com cheque, né? Aí o rei não pode ficar vindo para H1 e H2, senão vai empatar. Tem que tentar sair com esse rei no meio do tabuleiro, olha a chatice, eu vou passar rápido aqui, ó. Mas só pra gente ver a chatice que ia ser, como dama gosta de dar cheque, né? E aqui ia dar muito mesmo. A ideia aqui das brancas, então, é chegar com o rei em C2, porque agora qualquer outro cheque, né? As brancas vão poder, por exemplo, dama E4, cobre aqui com cheque, e forçando aí a troca de damas, né? Então aqui acabam-se aí as opções de cheque, e aí depois de dama E8, mesmo assim vai ter muito cheque ainda, olha só, vamos lá, mais um monte de cheque e tal, e cheque e tal, e beleza, mais um monte de cheque, e aí sim as brancas conseguiriam promover, mesmo assim as pretas ainda teriam aquele última sequência de cheques chatos, e aí depois já não dá mais, né? Aqui forçaria as trocas, e aí as brancas ganhariam. Mas sabe quantos lances eu tive que passar aqui depois daquela posição? Quase 40. Então, realmente o Fabiano Caruana ia ficar com muita fome, né? Então C5 é o lance do lanche, né? Ele faz esse lance e já dão as mãos aí e pode ir pro banheiro, pode comer a sua bisteca, né? Pode repor aí as energias. Vitória aqui fantástica do Caruana contra o Aronian. O Aronian se complicou aí na questão do tempo, e xadrez é isso, né? Xadrez tem que achar os melhores lances dentro dos recursos de tempo que você tem, e são iguais no início para os dois jogadores, então é justo, são as regras, e assim mais uma vitória aqui no 5 Field Cup, a segunda vitória do torneio depois de 4 rodadas, todo mundo tá empatando, só a vitória do Anand e essa vitória aqui do Caruana, que coisa, né? Bom, pelo menos tivemos uma vitória aí emocionante para poder compartilhar aí com todos vocês. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!